Pessoal, nós vamos resolver agora mais um problema de química geral, tá certo? Eu vou chamar aqui simplesmente de exercício do alumen ou problema do alumen, porque eu realmente não me recordo de qual livro eu retirei esse problema, tá certo? Não me recordo se é do livro do Peter Atkins, etc. Procurei nos livros, terminei não encontrando, enfim, vou chamar simplesmente aqui de problema do alumen, tá certo? Vamos lá então. Bom, o problema nos diz assim: o termo alumen refere-se a uma classe de compostos com fórmula geral M asterisco, SO42.12H2O, onde M e M asterisco são metais diferentes, né? O alumen mais conhecido possivelmente seja o alumen de potássio e alumínio, né? M seria o potássio e o M asterisco seria alumínio, tá certo? É um alumen mais conhecido, inclusive com uma série de aplicações, né? Você pode procurar aí na internet depois. Mas vamos lá. Uma amostra de 20 gramas de um certo alumen é aquecida para retirar a água. O resíduo anidro, quer dizer, sem água, desidratado, pesa 11,123 gramas. O tratamento do resíduo, desse resíduo anidro, né, com excesso de hidróxido de sódio, precipita todo o M asterisco como M asterisco OH3, que pesa 4,388 gramas. Calcule a massa molar do alúmen e identifique os dois metais, M e M asterisco. Né? Bom, a fórmula do hidróxido produzido por M asterisco é MOH3. A hidroxila carga é menos 1, então nós já sabemos que o metal M asterisco, o cátion metálico nesse caso, tem um estado de oxidação mais 3. Tá certo? Que já exclui aí algumas possibilidades. Né? M asterisco, por exemplo, não pode ser um alcalino, nem um alcalino terroso, mas enfim, na verdade não é necessário que você tenha esse tipo de conhecimento, embora possa coadjuvar, é claro, mas não é necessário que você tenha esse tipo de conhecimento para resolver o problema, porque apenas os dados gravimétricos fornecidos pelo problema já são suficientes. Tá certo? Então vamos lá, começando o cálculo. Eu tenho uma massa de 20 gramas do alúmen hidratado, desidratei, fiquei com um resíduo de 11,123 gramas. Então a diferença, 8,877 gramas, é a massa de água que foi perdida. Massa dividido pela massa molar, né? Que a massa molar da água é 18 gramas por mol. Então eu sei que eu tenho 0,493 mol de água, né? Naquela massa de 20 gramas. Tá certo? Bom, mas pela fórmula do alúmen que está no enunciado, né? M asterisco SO42.12H2O, né? Eu sei que em cada fórmula do alúmen eu tenho 12 mols de água e 1 mol do alúmen anidro. Né? Bom, em cada mol, então, do alúmen hidratado, eu tenho 12 mols de água e 1 mol do alúmen propriamente dito. Né? Sendo assim, o número de mols do alúmen vai ser o quê? 1/12 do número de mols de água. Nesse caso, o número de mols de água é 0,493, então 0,493 dividido por 12, que dá 0,041 mol do alúmen. Perfeito? Naquela proporção 1/12, né? Em 1 mol do alúmen eu tenho 12 mols de água. Então, se em 0,041 mol do alúmen eu tenho 20 gramas, né? Esse número de mols corresponde a 20 gramas, 1 mol corresponde a X. E esse X, no caso, 487,8 gramas, é justamente a massa molar do alúmen hidratado, né? Que é a primeira pergunta que é feita. Né? Calcule a massa molar do alúmen. Perfeito? Então, acabamos de calcular 487,8 gramas por mol. Vamos em frente, então, para determinar a identidade de M e M asterisco. Bom, eu tenho a massa molar do alúmen anidro, perdão, do alúmen hidratado, né? 287,8 gramas por mol. Se dessa massa eu subtraio 12 vezes 18, ou seja, a massa molar a massa, né, de 12 mols de água, eu fico então com 271,8 gramas por mol, que é a massa molar do alúmen anidro. Né? Desidratando as 20 gramas, eu fiquei com 11,123 gramas do alúmen anidro. Dividindo pela sua massa molar, eu fico com 0,041 mol, né, do alúmen anidro. E esse 0,041 mol vai me produzir 4,388 gramas do hidróxido M asterisco OH3. Por quê? Né? Bom, 0,041 mol
do alúmen anidro é o que eu tenho. Mas num mol do alúmen, quer hidratado, quer anidro, eu tenho 1 mol de M e 1 mol de M asterisco. Então, em 0,041 mol do alúmen anidro, eu tenho 0,041 mol de M asterisco. Nesse caso é o metal que me interessa, porque foi ele que eu precipitei sob forma de hidróxido. Né? Então, esse 0,041 mol do M asterisco, né, que me permite produzir 0,041 mol do seu respectivo hidróxido, M asterisco OH3. Né? Então, esse 0,041 mol corresponde a 4,388 gramas. 1 mol corresponde a X. X, nesse caso, é justamente a massa molar do hidróxido M asterisco OH3, nesse caso, 107,2 gramas por mol. Se dessa massa, 107,02, eu subtraio 17 vezes 3, que são as massas das 3 hidroxilas, eu fico com 56,02 como massa molar para o metal M asterisco. Consultando a tabela periódica, eu verifico que a massa molar do ferro é 55,9, arredondando, né, gramas por mol. Então, realmente, a massa que mais se aproxima é a do ferro, né? Não há outra massa ali que corresponda. Enfim, consulte a tabela periódica e verifique isso. Né? E, de qualquer forma, o resultado é compatível com o fato de que esse metal é capaz de formar um hidróxido com 3 hidroxilas, como é o caso do ferro, né? Cujos estágios de oxidação mais comuns são justamente mais 2 e mais 3. Perfeito? Bom, da massa molar do alúmen anidro, 271,8 gramas por mol, se eu subtrair a massa dos dois sulfatos e a massa que eu calculei para M asterisco, o que eu encontro é a massa de M, 23,78 gramas por mol. Consultando a tabela periódica, eu verifico que o elemento que mais se aproxima é o sódio, né, cuja massa molar é 23 gramas por mol. E, além disso, sulfato, né? Carga menos 2, 2 sulfato dá menos 4. Como M asterisco, o estado de oxidação é mais 3, necessariamente o estado de oxidação de M é mais 1. Né? Então, M realmente tem que ser um alcalino, um metal alcalino. Né? E dentre os metais alcalinos não tem nenhum aí que tenha massa, né? Enfim, mais próxima aí da que nós calculamos do que a massa do sódio. Tá? Então, moral da história, M é sódio e M asterisco é ferro, e com isso, então, nós concluímos a resolução do problema. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.